Estamos hoje aqui com mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo para batermos um papo descontraído e termos um tempo para falarmos da palavra de Deus, a palavra que é a nossa direção, a palavra que é o nosso alimento, a nossa arma, a nossa proteção. E nós vamos compartilhar com você hoje um tema muito importante, oportuno e atual. Hoje nós vamos falar sobre a normalização da mentira. Uau! Esse tema é um tema que nós escolhemos, porque nós estamos num momento oportuno e importante como nação. E antes de dar prosseguimento, eu quero cumprimentar as nossas queridas pastoras que estão sempre aqui conosco para compartilhar experiências, para falar ao seu coração. Olá, pastora Dalva, pastora Valéria, são muito bem-vindas. Amém, pastora Marília, pastora Valéria, e você que está conosco sempre, é muito bom estar aqui. É verdade. Olá, queridas. Olá, você que está conosco. Oportunidade única hoje, hein? Fica ligado aí. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e talvez você está aqui me ouvindo, me vendo e dizendo, nossa, que coisa estranha. Realmente foi para chocar mesmo, né? Normalização da mentira. Uau! Talvez você que está aqui conosco é um cidadão, ouvinte, um telespectador que já disse, eu não acredito em tudo que eu ouço. Ou que eu leio, ou que eu assisto, porque nem tudo é verdade, né? Será que nós temos vivido dias em que falar a verdade se tornou algo raro? Quase que uma obrigação extinta? Será que as pessoas se tornaram céticas, desconfiadas de tudo? Ou será mesmo que não se pode mais acreditar no que se é falado? Talvez você que está aqui me escutando, me vendo, possivelmente já ouviu seu pai dizer, ou então seu avô dizer, alguém mais velho, falar que antigamente os negócios eram feitos somente pela confiança. Um aperto de mão era o suficiente para selar um acordo. Aquilo que fosse conversado em uma conversa informal já era tido como um acordo irrevogável. Não tem sido assim nos dias de hoje. Temos vivido dias em que se tem notícias atuais o tempo todo, em jornais, internet, grupos de WhatsApp. Basta apenas um clique e o que aconteceu do outro lado do mundo já chega em segundos para todo mundo saber. O mundo não para e as notícias também não. Mas, infelizmente, devido à busca sempre por mais notícias, novidades, frases de efeito, de impactos, a mentira, mais conhecida atualmente como fake news, se alastrou. Em Romanos capítulo 1, verso 25, diz, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E Provérbios 29, verso 2, diz, quando os justos governam, o povo prospera, mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Isso é verdade, né? A mentira, infelizmente, infiltrou onde mais se precisa de verdade, de pessoas justas, honestas, que vão governar um povo e trazer segurança. Mas é o inverso que temos visto. A instabilidade, a insegurança, o medo tem tomado espaço nas famílias e na vida de cada um dos cidadãos brasileiros. Hoje nós vamos falar de um assunto sério e oportuno para o momento em que estamos vivendo, a normalização da mentira. Gente, até nem dá para acreditar que a gente está falando isso aqui, né, no nosso programa. Mas é verdade. Todo esse tema, esse texto que nós vimos, nós acompanhamos aqui, dá para você perceber, né, que a mentira está se normalizando. Na opinião de vocês, a prática de mentir está se tornando um hábito, pastora Dalva? Sim, infelizmente as pessoas... Tinha um ditado que dizia antigamente, né, que tem gente que mente tanto que a verdade nem sente. Que fica tão normal para ela que ela não tem nem vergonha mais. Descarado, né? Já fala mentiras com cara de verdade. Então, infelizmente, esse hábito, ele vai sendo
aos poucos, acrescentado, não apenas em quem diz, mas em quem está por perto também. E, às vezes, a pessoa mente tanto que ela começa a acreditar nas suas mentiras. E ela começa a falar mentiras e realmente com cara de verdade. E as pessoas vão ouvindo, inicialmente ela pensa, não, isso não pode acontecer, mas com tanta mentira, até as pessoas começam a achar que é verdade. É verdade. Na sua opinião, pastora Valéria, você acha que hoje a prática de mentir tem se tornado um hábito? Tem se tornado um hábito, tem se normalizado, conforme o texto, e tem se alastrado. Esse é que é o mais difícil. Por quê? Essa questão de alastrar, por exemplo, eu mesmo venho do mundo acadêmico, né, do universo exatamente das academias, da educação. E até no meio da educação, eles chamam de desinformação. Porque o campo científico afirma uma coisa, e quando você afirma outra, é uma desinformação. Uns chamam até de pós-verdade. Como se tivesse jeito da verdade ter antes da verdade, a verdade e pós-verdade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas, infelizmente, essa mentira que se chama fake news tem se alastrado e prejudicado muita gente. E por isso nós estamos aqui hoje, né? Porque nós temos o Senhor que é o Deus da verdade. Amém. A Bíblia fala, o pai da mentira é o diabo, né? A Bíblia dá nome para ele. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos ter opinião, precisamos ter conhecimento, né? Porque nós temos que ter posicionamento, não é verdade? Agora, você já leu alguma notícia, pastora Valéria, e escutou algo que aquela sensação de achar, falando, não, isso aqui está me cheirando mal. Isso aqui está parecendo mentira. Ou comprou alguma coisa na internet como propaganda enganosa, ficou frustrada? Já, infelizmente. E olha que eu não sou muito esse perfil. Né? Eu sou o tipo difícil. Vendedor não gosta de mim. Eu não sou facilmente persuadida. Eu sou uma pessoa, assim, com relação à palavra de Deus, sou tida como crente de Bereia. Pessoa prega, eu vou lá na Bíblia e checo. Né? O meu esposo fala, você já vai checar o que eu estou te falando? E também no mundo, no dia a dia, eu não sou uma pessoa assim levada muito facilmente por todo o vento que sopra. Porém, até eu já fui enganada. Comprei alguma coisa, é muito ruim ser enganada. É muito ruim, é verdade. Nossa. Pastora Dalva, o que você acha? Você acha que nós, muitas vezes, como pastoras, nós aqui estamos como formadoras de opinião, né? Nós acompanhamos tantas pessoas, nós acompanhamos o estado de Goiás, se juntar essa mesa aqui, é capaz da gente acompanhar metade do estado, né? Qual que é a importância, né, de você ter um posicionamento, de você ver, às vezes, que a pessoa está mentindo descaradamente, influenciando pessoas, e de você se posicionar, porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas se calam. Sim. Exatamente. Elas ficam de uma maneira passiva. Mas qual que é a sua opinião? Você que é uma pastora e nós somos uma igreja de liderança, né? Você que é um líder, a importância de você se posicionar diante de uma mentira. Pastora Marília, eu acho que isso tem que ser para nós uma missão, porque nós somos pela verdade. Sim. Mas nós sabemos que mentiras são contadas por aí e mentiras que são replicadas, né? É verdade. E pessoas começam a acreditar. E nós, como pastores, como diz Romanos 1:25, que a senhora leu no início, ele fala porque eles trocaram a verdade de Deus. Então, hoje, as pessoas estão trocando. Elas preferem o benefício da mentira, porque elas mentem por causa de algum benefício, mas elas preferem o benefício que vão trazer para elas e permanecer mentindo. E o texto ainda continua, elas preferem honrar a criatura, que é o homem, do que o Criador. Quer dizer, quem está à frente de fake news, de mentiras em relação a pessoas, circunstâncias, situações, é porque ela está preferindo exaltar a criatura do que honrar o Criador. Interessante, pastora Marília, que essa questão da mentira, ela tem se normalizado tanto, o engano, que até a sociedade começou a se posicionar. Do ponto de vista, não sei se vocês viram recentemente, vários produtos no supermercado têm mudado seu rótulo. Tem mudado a quantidade, né? A embalagem é a mesma.
Só que letras pequenas colocam que ao invés de ter 200 gramas, tem só 150. E você compra acostumada. Aí você abre ali aquele pacote e aí você fala, uai, mas parece que acabou tão rápido. E aí que você vai ver. Então, assim, agora até os industriais e a sociedade têm se organizado para fazer frente a este engano que tem se alastrado de maneira desenfreada. E às vezes existe também a meia-verdade, né, pastora Marília? Ou então, eu estou na internet e eu falo um fato, mas eu não falo A o verdade fato toda. completo. É verdade. E A isso Bíblia chama também isso de é sofisma, mentira. As pessoas, às vezes, falam, não, mas eu não menti, eu omiti. Ela mentiu. Olha, lá em Provérbios 29, verso 2, diz o seguinte: quando os justos governam, o povo prospera. Mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Vocês acham que tudo que nós temos vivido, né, como país, esse cenário político, econômico e nas famílias, é o cumprimento desse texto bíblico? Porque nós sabemos que também a Bíblia já colocou vários exemplos ali de quando um justo governa e qual foi o resultado daquilo. Agora, quando o ímpio governa, também existem consequências. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso, pastor Valério, sobre a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje e com relação ao que a Bíblia fala? Então, a Bíblia tem vários exemplos de homens justos e íntegros que, por terem se firmado na verdade, o evangelho chegou até nós. Né? Teve situações difíceis demais, como Noé, que ele se firmou em uma verdade que ele ouviu do Senhor, e ele ficou contra tudo e contra todos, mas ele permaneceu na verdade e hoje, graças a Deus, a raça humana chegou até aqui. É verdade. Né? Todo mundo achava aquilo uma loucura, né? Isso. Esse cara tá doido, Isso. fazendo uma arca desse tamanho, falando que vai chover, que vai ter dilúvio, mas aquela era uma verdade de Deus e ele preferiu crer na verdade Isso. contra todo mundo, né? E a mentira, ela tem se alastrado de tal maneira, pastora Marília, que até o mundo corporativo está começando a preocupar com os efeitos muito nocivos da mentira. Nós temos um exemplo que recentemente difundiu-se em todo o Brasil a questão do compliance, que é gestão por confiança. É para resgatar o caráter íntegro das negociações. A senhora falou aí do cartório, inicialmente. Eu gosto, era desse tempo. Sabe que uma palavra falada era um papel assinado. Podia confiar, né? Era o De fio do deixar. bigode, né? Exatamente, podia confiar, nossos pais, nossos avós. Tanto é que a gente queria sempre tirar uma palavra dos nossos familiares. Eu queria tirar uma palavra do meu avô. Fala que o senhor vai me dar, fala que o senhor vai me dar. Por Que quê? ele cumpria mesmo. Porque ele cumpria. Né? Então, assim, hoje, o mundo... Você vê aí pessoas que eram arquimilionários da noite para o dia, perder tudo. É porque, na verdade, a fortuna dele era uma mentira. Ela foi edificada, ou melhor, ela foi colocada como um investimento numa moeda fictícia, que não tem lastro, que não tem fundamento, e pessoas inteiras, às vezes, perdem o seu trabalho, perdem os seus investimentos por causa de uma mentira que se normalizou. E o oposto também, né? Porque você vê, de repente, alguém que não tinha nada, do outro passa do dia para a noite, aparece rico, bilionário. Então, tem alguma coisa errada. E Né? a senhora perguntou a respeito de que quando o justo governa, né, ele faz prosperar o povo. Sim. Porque o justo governa para o povo. Sim. E o ímpio governa para si. É Exatamente. verdade. Né? Então, José é um grande exemplo disso. Ele governou para o povo, ele não pensou em si. Ele não podia ter pensado nesse, agora eu estou mandando nesse negócio aqui, eu vou beneficiar só a minha família, eu vou viver a minha vida bem. Não, ele pensou no povo, como que eu posso fazer para que ninguém passe fome. É verdade. Né? Então, acho que as mentiras, elas são contadas e muitas vezes elas atingem o povo, porque o povo também, pastora Marília, infelizmente... É enganado, né? Ele se deixa enganar. Porque, às vezes, quando é muito barato, né? e quando há uma a mentira, ficou muito barato. eu preciso checar. Aquilo é verdade? Sim. Não é tudo que é falado que é verdade. E, às vezes, eu preciso checar. Por exemplo, as pessoas contam coisas e falam até que está na Bíblia. E tem gente que fala, não, está escrito na Bíblia. Eu conversei com a mulher um dia e ela falou assim, não, Espírito de engano. porque a Bíblia diz...
né? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu falei, não, isso não está na Bíblia. Ela tá sim. É verdade. Agora, a pastora Dalva falou de José. Também eu fico impressionada, porque José, ele teve um sonho, né? Foram 7 anos ali de escassez, de fome. E é tão impressionante que quando a Bíblia fala que quando o justo governa, né, o povo, ele prospera, foi exatamente o que aconteceu com José. Não é porque ele foi um sonho. E depois, logo, ele é colocado ali para governar o Egito. E é impressionante como prosperou Sim. e como Deus deu sabedoria para ele, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar para Deus colocar a gente assim, para nos governar. É verdade. Gente que vai depender de Exatamente. Deus, que vai ser pelos valores da palavra, gente que vai ter temor, porque o que a pastora Dalva falou, sabe o que é? É falta de temor. É verdade. Você crê numa mentira e você ficar satisfeito com uma migalha. Né? Deus não tem migalha para nós, Deus tem abundância Amém. para nós. É verdade. Não é verdade? Um outro exemplo também que eu vejo foi Salomão. Porque quando Deus estabeleceu Salomão para ser o sucessor de Davi, você vê na Bíblia ele fazendo uma oração. E a Bíblia fala que Deus se agradou da oração de Salomão, porque ele falou, o que você precisa? Ele não pediu bens, ele não pediu nada para si, ele pediu sabedoria. Pra governar Sabedoria o povo. para governar. E a Bíblia fala que não houve um governo, um rei que fosse tão sábio na história. Porque ele pediu agora. Então, é só pedir. É. Agora, para pedir sabedoria para Deus, tem que ser alguém que governa com temor de Deus. Amém. Tem que ser alguém que conhece a Deus, que tem temor. E não alguém que está lá e que faz aquilo que a Bíblia condena. Então, nós precisamos nos posicionar. E tem Porque é o nosso presente, mas é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa descendência. É. Não é E verdade? tem um versículo em Provérbios 8:13, que ele diz assim, que o temor do Senhor, ele consiste em aborrecer o mal. Sim. E ele diz que a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, Deus abomina, Deus aborrece. Então, nós temos um caminho que nós sabemos que nós precisamos percorrer. A questão é, eu vou percorrer esse caminho? Porque, às vezes, as pessoas, pastora Maria, elas sabem o caminho certo, mas elas não querem. Elas perderam o temor de mentir. Elas perderam o temor de enganar. E, infelizmente, até dentro da igreja. É verdade. Agora, essa questão da internet que nós falamos, né? Com certeza. Hoje, a internet, você fala uma coisa aqui, em questão de segundos, Sim. já está todo mundo sabendo, postando, repostando. Pastora Valéria, você acha que a internet ela foi um potencial para as pessoas mentirem? Ou as pessoas encontraram nela uma fuga para serem aquilo que elas não são, mas desejam ser? O que você acha? Ou os dois? Eu acho que é os dois. Sabe, porque essa questão é uma vida fictícia, né? Você vê ali pessoas... Eu mesma oro muito por famílias que têm passado por momentos muito difíceis, crise conjugal e tudo mais, e elas postam tantas fotos, como se tudo estivesse tão bem, como se tudo tivesse as mil maravilhas. Eu até acho que a pessoa sonha com aquilo que aquela imagem traduz. Mas acaba que ela deixa aquilo anestesiar ela e passa por cima. E não temos mais relacionamentos, sabe, assim, fortes. Relacionamentos que são fundamentados na palavra. A senhora mesmo estava falando aí, exemplo de homem de Deus. Quando o homem de Deus governa, eu tenho o exemplo de Daniel. Sim. Daniel, ele serviu 4 reinos, né? Porque ele se firmou na verdade, ele firmou no culto a Deus. Você sabe que depois que Daniel passou todos aqueles testes e que Deus foi com ele, com certeza a fé das pessoas começou a ser despertada para o Deus verdadeiro. O Deus que livrou Daniel da É o fornalha. temor, né? E O temor, porque quando você endossa, não tem jeito. Quando alguém está ali em nome do Deus Todo-Poderoso, existe uma marca, existe um selo, existe uma confirmação, existe um favor. Não é verdade? Isso. Então, eu penso que a mão de Deus vem sobre uma nação Sim. que tem temor de Deus. A Sim. Bíblia fala, né? Feliz a Isso. nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Bendita a nação cujo Isso. Deus é o Senhor. Nós estamos aqui hoje para dizer que a nossa nação pertence ao Senhor. Amém. Que nós vamos orar e o Senhor vai realmente intervir. Né? Eu tenho orado, né? Nós temos jejuado, temos orado pelo Brasil, fizemos, inclusive, né, uma campanha, né? Eu oro pelo Brasil, para Deus nos livrar de governos corruptos, nos livrar de governos que realmente são mentirosos. Tá? Nós estamos aqui para isso. Por quê?
porque nós cremos que realmente a mentira ela traz maldição para um país, para uma nação, gerando insegurança, gerando medo, não é? Desconfiança. Aí você pensa, será que agora vai dar? Será que agora vai fazer? Né? Será que é verdade? Será que é Falou. verdade? Então, nós precisamos nos posicionar, né? Sim. Estamos nos posicionar e eu gostaria também de nosso tempo está correndo, Pastora a gente Marília, tem 2 blocos só. Só voltando àquilo que a pastora Valéria comentou a respeito de pessoas que estão na internet, o risco de muitas vezes aqueles que acompanham, né, muitos digitais influencers que estão por aí, é porque muitas pessoas, elas, na verdade, elas passam apenas uma imagem. Porque ninguém vai postar lá na internet aquele momento que você acabou de acordar, né, todo descabelado, que você está triste, que você está chorando. Ninguém vai postar isso. Mas gera uma falsa verdade. E aí, às vezes, algumas pessoas que veem, que estão vivendo a realidade, elas olham aquela falsa verdade e falam, gente, a vida da pessoa é boa demais, a minha que não presta. Né? Isso não é verdade. Todo mundo tem seus desafios. Sim. Nós precisamos, se as pessoas querem acompanhar pessoas na internet, você é livre para fazer. Mas cuidado, para não achar que a vida dela é perfeita. Isso que a tem sua gerado, não é. pastora Dalva, muita depressão, sabia? Sim. Porque as pessoas ficam frustradas. Exatamente. Até mesmo essa questão da beleza, que hoje em dia tem filtro para tudo, não deixa de ser bobo. É verdade. Não é bem assim, não. Fulano de tal não tem nenhuma ruga, não existe. Todo mundo, a lei da gravidade é a mesma para todo mundo. É verdade. Mas a gente que acompanha jovem, adolescente, aqui a gente sabe, né? Às vezes ficam frustrados, porque é um modelo de Hollywood, muito é alto. Um corpo perfeito, é na revista. Hoje tem, como é que chama aquele aplicativo nas fotos que deixa a foto, Photoshop, né? E filtro. Eu não sabia nem o nome. É verdade. Esqueci. Agora, olha, estão valorizando mais o exterior Sim, do que aquilo, muito. do que o interior. A Bíblia fala Adorando sobre a criatura. isso. É verdade. Então, nós temos um tesouro dentro de nós que é muito maior, muito mais importante, Amém. relevante Sim. do que qualquer aparência. Eu não é acho que a verdade? gente deve seguir, pastora, aquelas pessoas que estão cheias de Deus. Né? É aquilo que vai me influenciar Exatamente. com coisas Às vezes boas. as pessoas elas são muito movidas pelo número de seguidores. Porque tem tantos milhões, mas nem sempre. Ou pela beleza, né, da porque pessoa. hoje até seguidor você compra, né? É. Então, a coisa não é bem assim. Mas eu queria voltar aqui e fazer uma pergunta que não está tão bom, nem queria terminar, mas a gente tem ainda o segundo bloco. Uma questão é o seguinte, já que nós estamos falando tanto, né, de trocar a verdade pela mentira, que isso está escrito lá em Romanos 1, 25, a minha pergunta é possível resgatar a honestidade que está tão extinta? O que vocês acham? É possível? Ou nós vivemos num momento e falamos assim, não, agora não tem mais jeito, né? A mentira é tanta que agora está todo mundo acreditando. De que maneira nós podemos resgatar a honestidade? O Senhor já nos disse, né? Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu vou ouvir do céu. Amém. Né? Então, o Senhor já deu uma promessa, que se nós buscarmos, Ele vai nos ouvir. E tem um texto que eu amo, e eu declaro ele sempre, Jó 14:7, que fala que, porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Amém. Se envelhecer na terra, a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao seu cheiro das árvores, aleluia. brotará e dará ramos como planta nova. Amém. É bom até de ouvir, né? Eu estou sentindo um ambiente profético aqui nessa Eu mesa. também. Eu quero dizer uma coisa para você. O Brasil é um país abençoado. Amém. Amém. Quantos e quantos, sabe, homens e mulheres de Deus, profetas, já profetizaram sobre o Brasil. É verdade. Pessoas que não conhecem, pessoas que nunca nem vieram aqui. Né? O Brasil é um celeiro de missionário. O Brasil é um lugar onde quantas visões de flechas né? que são lançadas do Brasil para todo lado das nações. Né? Países perseguidos, tantas outras nações. Olha, nós não vamos permitir. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Quem se lembra dessa campanha no passado? Há muitos Sim, anos. lembro. Né? Me O lembro. Brasil é do Senhor Jesus e nós não vamos abrir mão disso. Olha, a última coisa que nós vamos falar aqui, a questão do tempo. Tem um versículo que eu gosto demais, que ele é muito atual, né? 2 Timóteo 4, 2, aliás, 2 Timóteo 4, 3 ao 5, está escrito, haverá
tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha só, Verdade. qualquer semelhança É mera coincidência. não é mera coincidência, Não viu? é. É Bíblia mesmo, se cumprir na palavra. Então, olha lá. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, olha só, ser sóbrio em Amém. todas as coisas, Aleluia. suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia. Minha pergunta é o seguinte: o mundo está a cada dia pior. Mateus 24 já está escrito as dores, o princípio das dores. Nós já estamos vivendo as dores. Guerras, rumores de guerras, não é? Reino Isso. contra reino, pai contra filho, o filho contra pai, o amor se esfriando de quase todo. Então, a partir de agora, vai ficar pior. A questão é, a Bíblia fala que vão vir tempos que não suportarão a sã doutrina. Nós precisamos orar por tempo, para Deus nos dar mais tempo, para que possamos ter tempo para pregar o evangelho. E devemos fazer isso como igreja, pastora Valéria? Sim, nós temos que pedir mais tempo e nós temos que nos posicionar, porque tem uma mentira que corre o risco de estar sendo normalizada no meio do povo de Deus, que é o sectarismo. É aquela questão do que a pessoa, o cristão, não deve se envolver com nenhuma área da sociedade. Nem a educação, nem a política, né, nem a mídia, nem a economia. Mas isso é uma mentira. Porque o povo, nós demos aqui o exemplo de Daniel. O povo de Deus precisa se preparar. O povo de Deus precisa ser posicionado com relação à sã doutrina. Porque Deus vai permitir que nós possamos ocupar espaços. Amém. Onde a voz dele seja liberada enquanto é dia. É porque a verdade. noite vem quando ninguém poderá trabalhar. E eu gostaria de deixar aqui um último versículo, Sim, posso? com certeza. Nesse bloco, porque Paulo também, pastora, ele alertou essa questão de mentira, isso é antigo. Paulo, ele alertou também contra aqueles que estavam iludindo outros pelo engano, né? Ele alertou contra a astúcia daqueles que mentem. E lá em Efésios 4,14, ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu aumento para edificação em amor. Aleluia. Amém? Então nós Amém. vamos cooperar. De Deus nós somos cooperadores. Aleluia? Amém. Pastora Marília, eu acho que tempo, nós precisamos orar por isso. Sim. Porque a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar enquanto é dia, né? Quando Isso. a pastora Valéria falou. Se eu sei que existe um tempo que eu preciso trabalhar, eu quero dizer, meu querido que está me ouvindo, o tempo é hoje. É Arregaça verdade. as mangas. Nós não sabemos quanto tempo teremos. Precisamos Exatamente. orar, sim, para que Deus nos dê mais. Mas se hoje eu tenho tempo, eu preciso hoje. Esses dias eu estava meditando em algo, a gente, na campanha, orando pelo Brasil, e nós oramos para ter tempo para pregar o Evangelho. Mas por que muitos, hoje, você tem a liberdade de pregar o Evangelho e você não prega? Você tem tempo hoje. É verdade. Né? Quantos? Hoje, enquanto nós podemos, Enquanto porque nós podemos. não sabemos como É vai ser o verdade. dia da manhã. Sim. E a Bíblia também fala, né? Lançai a foice, porque a seara já está madura. Aleluia. Amém? Amém. O Senhor tem o tempo de maior número de gente viva na face da terra, também é o tempo de maior colheita. É São verdade. 7 bilhões e 900 pessoas. Nós podemos, então, ter um tempo de maior colheita e vamos encerrar esse primeiro bloco, ainda não acabou, nós temos ainda um segundo bloco, onde nós vamos continuar falando sobre esse assunto, a normalização da mentira, amém? Quero já agradecer, pastora Dalva, pastora Valéria, e você que esteve conosco durante todo esse tempo, coloque aí nos comentários aquilo que o Senhor falou com você, como foi esse primeiro bloco, a gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar, mas cada uma de nós vai trazer uma palavra especial ao seu coração. Fica com a gente.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Batom e Bate-Papo. Como eu disse para você, cada uma das pastoras vai falar uma palavra, não tão grande, mas cada uma de nós vai deixar uma palavra para você. E eu sou a pastora Marília Pedrosa e comecei para dizer para você, né, algo que o Senhor compartilhou no meu coração a respeito desse tema, que é a normalização da mentira. Nós falamos no primeiro bloco, né, da seriedade, né, que é você lidar com a mentira sendo verdade. E eu quero compartilhar com você um exemplo na Bíblia de pessoas que mentiram e que elas receberam uma consequência drástica, né? Mas não vou contar antes da hora. Eu queria que você, se você está com a Bíblia, você pode abrir no livro de Atos, né? Você vai ver a consequência da normalização da mentira na vida de uma pessoa. Nós falamos aqui de temor, nós precisamos ter temor, porque a mentira, ela traz consequências. Atos capítulo 5, você vai ver o exemplo de Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Vou te contar. No contexto anterior de Atos 4, do versículo 23 ao 25, ali no contexto da igreja primitiva, o que acontecia? Deus estava se movendo, havia um grande avivamento, né? Jesus tinha ressuscitado, os apóstolos estavam contando para as pessoas, eles estavam pregando o evangelho, e a Bíblia diz que havia grande poder ali naquele tempo da igreja primitiva. Então, todos aqueles que tinham ali necessidades, né, a igreja se unia. Então, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos discípulos para poder ajudar. E a Bíblia fala que não tinha nenhum, naquela época, não tinha nenhum necessitado na vida da igreja. Porque se alguém tinha uma propriedade, ele vendia, depositava aos pés dos discípulos e ele, né, ajudava aquela pessoa. Mas, naquele contexto, já no capítulo 5, você vê Ananias e Safira. Safira era esposa de Ananias. Eles venderam uma propriedade. O que aconteceu? Ao invés de darem todo o valor, eles retiveram uma parte do valor para eles, levando apenas uma parte para os apóstolos. Lá em Atos 5:3 está escrito: então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha, a Bíblia fala, então, no versículo 4, que ele conservou uma parte. O que aconteceu com ele? A Bíblia fala, antes, né, Pedro fala, como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, o que aconteceu? Qual foi a consequência daquela mentira? Ele não entregou todo o dinheiro, como todo mundo. Ananias e Safira morreram. Eles morreram numa morte instantânea. Foi algo assim, paf, puf. É verdade. Olha, primeiro Ananias morreu, depois Safira. E é interessante que no versículo 5, a Bíblia fala que, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Agora, imagina, você está ali conversando com uma pessoa, naquele mover, naquele avivamento, o povo, todo mundo vendendo as propriedades, pagando a dívida, ajudando uns aos outros. De repente, alguém vem e mente, só porque, né, Deus deu uma revelação a Pedro, falou, por que você mentiu? Ele, não foi bem assim, de repente, paf, né, cai para trás e morre. E a Bíblia fala que aquilo trouxe tanto temor. Traria para nós também, não é verdade? Você está conversando com alguém, de repente ela morre. Olha, isso aconteceu com Ananias, mas também aconteceu com a sua esposa. Né? No verso 10 e 11 do capítulo 5 de Atos, aconteceu que ela também chegou e eles falaram o quê? Eles falaram, você também mentiu, de repente ela cai e morre. Que coisa séria, que coisa séria. Nós estamos falando um programa da normalização da mentira. Nós devemos colocar, sabe, ter temor com relação a isso, porque no original a Bíblia fala que eles tiveram temor. No original, temor é reverência, sabe, mentira é pecado. O diabo é o pai da mentira e nós devemos ter um ouvido afinado, sabe, porque
a Bíblia fala que Deus é gracioso, mas também terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus também é fogo consumidor. Então, nós precisamos ter temor. Sabe, cuidado com a mentira, minha querida, meu querido. Não brinca, porque a mentira pode trazer consequências terríveis. Nesse caso, foi algo fatal. Os dois morreram instantaneamente. Não é verdade? Agora, Pedro fala, vocês mentiram para os homens, mas vocês não podem mentir a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, a Bíblia diz, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu conheço um caso triste, muito triste, de um casal que se converteu conosco na mesma época, se casaram, depois enfrentaram muitas dificuldades no casamento, houve traição, não houve ali, confissão de pecados. E qual foi a consequência? É muito triste dizer isso para você, mas porque não andaram em transparência, eles se separaram, seus 2 filhos foram para as drogas, inclusive, eles dizem que ele chegou a suicidar. E aquela família, ela teve uma triste história. Eu estou dizendo isso aqui hoje debaixo de temor, falando para você, me lembrando dessa família que eu amo tanto, daquele que partiu, um jovem, que acabou com a sua vida, mas se você for olhar lá atrás, tudo começou com uma mentira. E eu estou dizendo isso para você hoje porque a sua história não precisa ser assim, meu amado. Sabe, eles tiveram a chance, a Bíblia fala que nós devemos andar na luz. Aonde há luz, as trevas não podem chegar. Ande em transparência, rejeita a mentira em qualquer relacionamento, seja no seu casamento, seja na vida dos seus filhos. E se por acaso pecou, se arrependa. Se mentiu, a palavra de Deus fala em 1 João 2, 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, rejeita a mentira, porque mentira é pecado. Mentira tem perna curta, como dizia minha mãe, todos os nossos pais. Mentira tem perna curta, não vale a pena. Não vale a pena você andar na mentira, você mover e ter relacionamentos debaixo de mentira, relacionamentos de discipulado, relacionamentos conjugais, com filhos, sabe? Encerra a mentira na sua vida hoje, em nome de Jesus, sabe? Mas não fique acusada, receba o perdão de Deus, se aproprie do sangue de Jesus, tenha consciência do perdão, o Senhor te perdoa, amém? E viva em paz, por quê? Porque nós servimos um Deus da segunda chance. Se você tem convivido com a mentira, veja o exemplo de Ananias e Safira e que isso possa trazer temor no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, quero deixar essa palavra para você. Ore, se arrependa, receba o perdão de Deus e viva em paz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu quero continuar o compartilhamento com você a respeito do que nós já falamos. Mas eu quero abordar essa normalização dentro da família, normalização da mentira. Quando nós falamos de mentira, nós podemos ver que o diabo ele é sutil. Mentiras são sutis. E, às vezes, elas passam por meias verdades, passam despercebido, pessoas mentem, outras nem ficam sabendo. Mas, infelizmente, nós escolhemos o pecado, mas nós não escolhemos a consequência dos nossos pecados. E a mentira, ela é pecado. E, olha só, em Gênesis 37, 35, a Bíblia nos conta a vida e a tragédia que aconteceu entre José e seus irmãos. E interessante que, nesse texto, a Bíblia fala que os irmãos de José não suportavam mais ouvi-lo. Olha só que coisa terrível. Eles não conseguiam mais ouvir José. Diz assim, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José, eles odiavam e não conseguiam mais conversar com ele de uma forma pacífica, porque já havia uma separação. O diabo já tinha conseguido ali separar aquela família. E eles, então, programaram, planejaram, através de uma sugestão de Judá, de vender José e mentir para o pai,
que ele havia morrido. E eles mataram, então, um animal e passaram o sangue nas vestes de José e entregaram para o seu pai Jacó. É interessante que aqui a Bíblia diz, lá em Gênesis 37, 35, quando eles contaram essa triste notícia para o pai, diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem Jacó. E ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou o seu pai. Mesmo vendo o sofrimento do pai, eles não voltaram atrás. Eles permaneceram mentindo e sustentaram a mentira durante muitos anos. Sabe, esse é um grande problema dentro da família. E tragédias acontecem porque pessoas mentem. Separação de famílias acontecem porque pessoas dentro da família resolvem inventar mentiras uma das outras, resolvem gerar discórdia ali dentro da família. E muitos pais, eles não percebem que a mentira, ela vai destruindo como um câncer a sua casa. Tem muitos pais que eles toleram os filhos mentirem. Por quê? Porque uns até acham bonitinho, né? Ai, gente, que bonitinho, aprendeu a mentir. Mas, na verdade, é algo que você não pode tolerar, porque vai trazer consequências para a sua casa, para os seus filhos, vai trazer consequência para a sua descendência. Então, você não pode tolerar. Em Efésios 4, 25, fala o seguinte, que exortações à santidade, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fale a verdade, ensine os seus filhos a falarem a verdade. Sabe, confronte os seus filhos quando eles mentirem. Tem pai que bate no filho porque ele quebrou o copo. Mas quando ele mente, ele não faz nada. Mentira faz parte do caráter. Você é pai, você é mãe. Você precisa cortar o mal pela raiz. Então, quando houver mentira, trate com devida firmeza. Né? Você precisa mostrar para o seu filho que é um erro. E é um erro que ele não pode cometer. É um erro profundo. Então, você que é pai e mãe, seja firme quando necessário. Sabe, a Bíblia fala em Provérbios 12, 1, quem ama o seu filho, disciplina. E quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, não seja desses que aborrece a repreensão. Ame o seu filho. Né? Discipline enquanto ele é criança. Ensine o caminho enquanto ele é criança. Porque, muitas vezes, eu convivo com crianças que, infelizmente, elas mentem. E elas mentem e elas aprendem a mentir. E, muitas vezes, aprenderam a mentir com seus pais. Porque viu o pai mentir, viu a mãe mentir. Mentira, às vezes, pequenas. Porque algumas famílias julgam pequenas. Ah, foi só não, diga que eu não estou no telefone. Foi só uma mentirinha que nós não vamos para sua avó por isso. Inventam uma mentira. Mentiras pequenas, mas o seu filho vai aprender. Sabe, o seu filho também aprende quando você não o corrige. O seu filho aprende vendo você fazer. E nós que somos pais, somos responsáveis para apontar o caminho certo, o caminho que eles não devem andar e o caminho que eles devem andar. Então, a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem imitadores de Cristo. Olha só, a Bíblia diz, e ela é muito clara quando ela diz isso, porque muitas crianças, elas acham normal, porque né, todo mundo faz, todo mundo mente. Então, a Bíblia diz o seguinte, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê que eu tenho que ser imitador de Cristo? Porque o caráter de Cristo é verdadeiro. E os nossos filhos têm que se parecer com Cristo. Esse é o caminho que eu preciso conduzir os meus filhos. O caminho da verdade. E sabe que tem outra coisa? Quando você, pai e mãe, mente, você gera no seu filho descrédito, desconfiança. O seu filho não acredita mais. Quando você diz uma verdade, ele fica pensando, será que é verdade? Será que é mentira? Porque muitos pais mentem. Mentem que vão dar um brinquedo e não dão. Mentem que vão bater e não batem. Mentem que vão em algum lugar e vão voltar rápido e não voltam.
Então, tem muitos tipos de mentira. Eu estou falando de mentiras que talvez muitos fazem e nem acham que isso tem problema, sabe? Mas tem. Desde mentiras grandes quanto mentiras pequenas, elas vão trazer consequências para a sua família. Então, você, pai e mãe, precisa ser aquele que guarda a sua casa, né? Que a sua palavra seja sim, sim, não, não, para que quando você falar, as pessoas acreditem. Elas não ficam pensando se é mentira ou se é verdade. Sabe, você que é pai e mãe, você que tem uma família, você precisa entender que o hábito de mentir, ele é alimentado. Então, se eu minto hoje e isso não me é tratado, eu vou mentir amanhã. Se deu certo, eu vou fazer de novo. Então, você precisa ensinar o seu filho que hábitos errados não podem ser repetidos, porque eles vão dar continuidade. E tem pai que acha que a criança mente mentirinha só na infância. Não, se ele aprende a mentir na infância, ele vai mentir na fase adulta. Então, é preciso erradicar na infância a mentira, as meias mentiras, tudo aquilo que vai levar a uma meia-verdade, você precisa tratar. E, por último, a mentira traz consequências na sua família quando você não implanta na sua família, não ensina a sua família a disciplina do falar. Então, em Salmo 141, 3 diz: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você precisa ensinar os seus filhos a fazer essa oração. Em Efésios 4, 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, pai e mãe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim, transmita graça àqueles que ouvem. Que os seus filhos possam receber graça da sua boca. E, por fim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Estamos aqui agora para falar, queridos, quais as consequências da normalização da mentira na sociedade. Olha, é algo tão assombroso que a história tem tantos registros, mas eu acredito que nenhum deles se compara com a questão do nazismo na Alemanha, que por causa de uma mentira, uma civilização inteira praticamente seria dizimada, não fosse pela intervenção de Deus e pela mão humana. Sabe qual foi a mentira do nazismo? Que foi um horror, a filosofia nazista. Vocês sabem que muitos anos antes de se tornar chanceler da Alemanha, Hitler ele já tinha ideias completamente ruins e ele era obcecado por questões raciais. Em seus discursos e artigos, ele disseminava as convicções dele sobre a pureza racial e a superioridade da raça germânica, que ele dizia ser a raça superior ariana, né? Nós sabemos disso. Ele pregava que os germânicos deveriam permanecer racialmente puros, para que um dia pudesse dominar o mundo. Ou seja, ele achava que uma raça era superior à outra e que, portanto, os inferiores poderiam ser eliminados. Seu ideal ariano, ele era de uma pessoa loira, alta, com olhos azuis. Interessante que nem ele mesmo era assim. E quando Hitler e os nazistas assumiram o poder, essas convicções tornaram-se, então, uma ideologia oficial de governo. E as ideias de Hitler, a mentira dele, de uma raça pura, foi difundida em cartazes públicos, através de rádio, através de filmes, de sala de aula, de jornais. Os nazistas começaram a colocar e a disseminar a sua ideologia em prática, com o apoio de grandes cientistas alemães que acreditavam que a raça humana poderia ser aperfeiçoada. Você sabe, queridos, que temos registros de quase 6 milhões de pessoas foram mortas, dizimadas, por causa dessa mentira de raça pura do nazismo que foi disseminada entre o povo. Eu peguei aqui alguns dados que 5.978.000 morreram no Holocausto. Desses, 1,5 milhão foi lá na Alemanha, na União Soviética.
e mais ou menos 5,1 milhão foram mortos nos campos de extermínio, não só na Polônia, mas em alguns lugares da Europa, em fuzilamentos e outros. Eu penso que o maior horror que a sociedade já vislumbrou de uma mentira que se normalizou em uma nação foi o Holocausto. Mas e trazendo para os nossos dias? Será que algumas mentiras não têm se normalizado ao ponto de realmente trazerem consequências seríssimas para a sociedade? Eu anotei aqui algumas coisas que eu tenho me lembrado. Uma delas é o politicamente correto, que é uma mentira apaziguada com a verdade, com uma capa de coisa boa. Mas a primeira mentira que o politicamente correto difunde é que todos têm direitos e que o direito de todos é algo ilimitado. Vejam bem, queridos, isso não é verdade. O direito das pessoas termina na hora que começa o direito do outro. Exemplo, 2 pessoas com relação homoafetiva se beijando em um shopping center. E uma família que chega com seus filhos, com as suas crianças, elas têm o direito de criar os seus filhos na sua escala de valores, nos seus princípios, na sua cultura moral. É direito dos pais, isso. E é direito das crianças serem protegidas, serem guardadas. E qual é a consequência disso? Erotização precoce. Erotização na infância. Nós temos outros exemplos também a respeito que o politicamente correto traz, que aquilo que é tradicional, aquilo que é conservador é ruim e é errado. Porém, nós sabemos que a palavra conservador, a própria raiz dela já fala, é para conservar, é para manter. Manter o quê? Manter algo que é bom. Sabe o que acontece? Sabe qual é a consequência dessa mentira de que o conservador é ruim e errado? A consequência é exatamente que as gerações se desconectam. Porque se eu não fico com o que é conservador e com o que é eterno, eu vou me desconectar daquilo que a geração que me criou e que cuida de mim venha me guardar. Então, isso perde os referenciais, perde os bons referenciais. E, por último, eu quero falar de um exemplo bíblico, de uma mentira que foi financiada por um partido político na época de Jesus e que teve a maior consequência para a humanidade e para a sociedade daquele povo. É a mentira da propina que foi paga para dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Isso está lá em Mateus 28:11, aonde foi feito um complô para que os guardas dissessem que Jesus foi roubado e, com isso, disseminasse a mentira de que ele não ressuscitou. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos de Jesus, o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Essa é uma grande mentira que teve consequências sérias para uma nação, para um povo, para uma pátria e para a nossa geração. E eu quero finalizar, então, com a verdade a respeito de Jesus, que está lá profetizada em Isaías, muitos anos antes, porque nós vamos concluir com esse texto. Está em Isaías 9, do versículo 6 até o versículo antes, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido em justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
vamos ficar com a verdade de Deus, com a verdade da palavra e vamos receber o governo do justo e do reto. Deus abençoe a todos vocês.